Boa noite a todos. Estamos aí, abraçados novamente. Começando o programa desta noite com o coração em luto, né? Não pelas pessoas que pereceram naquele atentado infeliz, mas de ver que os verdadeiros sentimentos da humanidade está morto, está morrendo, está agonizando. Todo mundo consternado por esse acontecimento. Será que as pessoas esquecem que todos os dias são mortos de forma horrorosa crianças, senhoras, mulheres, homens, bombardeados pela França, pelos Estados Unidos, pela Rússia? Todos os dias. E nenhum país se manifesta como se manifestou num atentado como esse, que eu também deploro, não tenha nem dúvida. Mas, gente, dói na alma em ver que como a imprensa consegue polarizar até os sentimentos. Eu não diria nem sentimentos, polarizar as emoções do povo, as ilusões da humanidade provocadas através de emoções. Então está aí, gente, o porquê que ainda estamos aí, ameaçados de uma terceira guerra, que parece inevitável. Qualquer pessoa de bom senso, como o Papa, percebe que isso está aí, no panorama terrestre. Gente, há quanto tempo nós ouvimos falar que todo dia morrem pessoas ali naquela região? No hemisfério norte, quantos morrem por dia? Tudo vítimas de interesses dos grupos dominantes. Então, gente, vamos ter sim solidariedade. Vamos orar pelas vítimas, mas por todas elas. Não apenas num grupo ferido, não é? Gente, eu acho que quando o ser humano começar a sentir de forma coletiva, o mundo vai se transformar. Mas até lá, nós estamos sucumbindo na moral e na ética, estamos aí. Então, gente, por isso que eu valorizo a doutrina dos espíritos como uma grande descoberta, não como uma religião. A religião é isso que nós estamos vendo aí, não é? Levada ao fanatismo, acontece todas essas coisas. Agora, a doutrina dos espíritos não dá asa para fanatismo. Porque é uma doutrina de raciocínio. A menos que a pessoa, estando na doutrina dos espíritos, não raciocina, não desenvolve o discernimento, não entende que todo esse potencial revelado pelos espíritos superiores é a grande descoberta da natureza espiritual do ser humano. Estão entendendo, gente? É o nosso foco que compromete todos os valores da Terra. A maneira como nós focamos. Por quê? Carregamos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, acima de tudo, os nossos interesses. Gente, é lamentável. Eu nem deveria estar abordando isso aqui, mas tem hora que a gente sente necessidade de falar. Porque a gente vê que todo esse movimento é um movimento hipócrita. Não é verdade? Então, gente, vamos agradecer a Deus, principalmente por vocês estarem aí agora. Agradeçam a Deus de vocês estarem procurando conhecer esse lado da vida que é o lado real. Não é? É nesse universo
físico, material e espiritual, é que nós vamos nos integrar nas leis de amor, no exercício de uma convivência, até mesmo difícil como essa, que nós estamos atravessando na Terra. Então agradeçam a Deus de terem sido chamados. Como disse Jesus, muitos serão chamados. Se esforcem para serem escolhidos. Escolhidos para permanecerem na Terra. Porque este mundo irá se transformar. Não pensem vocês que Deus nos abandonou, que a criação está ausente. Gente, tudo isso está dentro de um projeto onde mesmo com as atitudes infelizes dos seres humanos, esse projeto segue o seu curso. E através das próprias atitudes dos seres humanos que nós estamos assistindo, é que virão, não é? Os medicamentos ajustados para cada um de nós. Medicamentos que serão elaborados, como já estão, não é? Como consequência do comportamento humano. Estão aí. Gente, vamos abrir os olhos. Não se deixem levar pela emoção. As pessoas confundem a emotividade com sentimentos. Tem pessoa que chora diante de uma novela, né? Quando é dramática. Chora por qualquer motivo. Mas no fim, na soma de tudo, muitas vezes essa criatura tem um trato com o seu semelhante dos mais difíceis. E se apresentam muitas vezes discriminando. Então nós temos que nos vigiar, porque temos uma tendência natural a nos enganarmos, não é? Então, gente, hoje temos que continuar falando. Esse será o tema para este e para os próximos séculos. Amor. O verdadeiro amor. Essa é a grande realidade que nós vamos ter que incorporar na nossa vida. O amor que compreende, o amor abrangente, não focado só num lado do fato, que é a questão do emocional, não é? E às vezes estamos chorando e as nossas lágrimas não representam esse amor verdadeiro. Se ele for polarizado, né? Unilateral. Então, pensar coletivo é o despertar do ser humano do futuro. Pensar coletivo. Quanta gente precisando de socorro, de auxílio no mundo. Ninguém levantou uma bandeira da África quando foi anunciado pela ONU que 27 milhões de seres humanos ali, refugiados na África, estavam a ponto de perecerem de fome. Gente, é isso que nós temos que estar observando em nós. Tudo isso é um espelho, é uma sala de aula, gente. Exemplos de toda sorte para nós estarmos nos espelhando e entendermos para que lado estamos navegando. Para onde estamos sendo conduzidos muitas vezes pelo poder dessa mídia, não é? Que dá ênfase àquilo que interessa. E às vezes nós, pelo emocional, porque o emocional não tem raciocínio. Quando você se torna uma pessoa emotiva, você pode até provocar algumas catástrofes pela tua emotividade. Quantos, por emoção, fizeram tantas besteiras? Os sentimentos, o amor é bem diferente.
não é? Já pensou se os espíritos desencarnados que nos amam fossem emotivos? Eles morriam de desespero, querendo nos ajudar, nos tirar dos problemas, não é? Sofreriam mais do que o necessário, porque levados pela emoção, eles não compreendem que nós estamos vivendo exatamente aquilo que nós precisamos e merecemos e construímos ao longo da nossa existência. Então, gente, não confundam a emoção, não é? A emotividade com o amor. Jesus nos amou de verdade. Nós só ouvimos uma vez emocionado. E isso me levou muito tempo de pesquisa, de análise, para saber por quê. Jesus, quando se tratou de Lázaro, correu algumas lágrimas. Ele mostrou um sentimento fraterno por aquele irmão. Ora, ele sabia que Lázaro não estava morto, mas sabia também o que estava passando aquele espírito naquela condição. Um dos encarnados de forma heróica, para que Jesus pudesse dar o testemunho da grandeza de Deus. E Jesus se emocionou por esse espírito valoroso, guerreiro, que desceu à terra junto, como coadjuvante do Evangelho, como outros tantos que reencarnaram, precederam ao Cristo, para no momento certo dar o testemunho. E Jesus se emocionou com o sacrifício, com a grandeza daquele espírito, com certeza. Porque senão não se justificaria essa emoção que ele sentiu, esse sentimento fraterno. Ele sabia que Lázaro não estava morto. É que aquela condição em que estava Lázaro, gente, é terrível. A criatura chega a cheirar a putrefação. Então, de repente, nós começamos a enxergar esse lado fantástico, nesses exemplos incomparáveis que o Mestre nos deu, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade. Estão entendendo, gente? Então é isso. Vamos ser também nós, ainda dá tempo, coadjuvantes do Evangelho, testemunhando a grandeza desse conhecimento nas nossas atitudes, na nossa relação, a começar pela nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho. Aí sim, nós vamos estar elevando o nosso padrão vibratório, sutilizando até mesmo a nossa carcaça física. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos agora ver se estamos sendo questionados. Então está aí, gente. De forma alguma eu tenho qualquer intenção de achar que vocês têm que aceitar o que eu falo aqui. Vocês têm que raciocinar. Tem que raciocinar se o que eu estou falando está correto, se a minha visão extrapolou. Vocês têm toda a liberdade de questionar, falar que não concordam. Estamos aí, gente, porque estamos num mundo relativo. E o mundo é para nós, relativamente, a nossa condição evolutiva. Cada qual tem os seus olhos próprios para enxergar e tem os seus limites, os seus alcances. Por isso, tudo neste mundo é relativo, como disse Albert Einstein.
um mundo relativo. Está aí. Cláudio Ribeiro, de Varginha, a terra dos ETs. Assistindo à sua palestra do dia 8/11/2015, entendi que Jesus não castiga ninguém, que nesta vida quem fez mau uso, ou quem fez mal para outro, que sempre estendeu a mão e sempre vejo que existe a lei do retorno. Me explique como isso acontece, se isso é nossa mente que nos dá o próprio castigo. É exatamente isso, Cláudio. Jesus, nem Deus, nem os anjos condenam ninguém. Não. A única condenação que nós temos, não é? É a responsabilidade. Somos responsáveis por cada atitude. Somos responsáveis até pela nossa autocondenação, que é o que ocorre. As leis estão aí, inderrogáveis, estabelecidas na própria consciência de cada um de nós. E no momento em que nós percebemos as burradas que nós fizemos, é óbvio que a nossa consciência vai nos cobrar a devida reparação. E somos nós que vamos nos propor a repará-las, através das encarnações. 1, 2, 3, quantas nós precisarmos. Então, realmente, Deus não castiga ninguém. O universo é inteligente. Ele imanta as pessoas aos frutos das suas realizações. Isso é natural. Ocorre naturalmente através de uma imantação magnética, onde somos atraídos para estarmos na hora, no lugar, no dia, em determinada situação, em determinada posição perante os acontecimentos que nos envolvem. Essa é a grande realidade que o ser humano tem que descobrir de uma vez por todas. Que ele é o autor do seu próprio destino, da sua alegria ou do seu sofrimento. Carmen Beatriz Pérez, Rio de Janeiro. Boa noite, Sr. Nelson. Como vai? Poderia tirar-me uma dúvida? O espírito, quando reencarna, guarda as características físicas do corpo da vida anterior? Obrigado, um abraço. Eu já respondi essa pergunta, filha, para você, mas vou responder de novo. Os espíritos só guardam mais ou menos a fisionomia de uma encarnação anterior se eles reencarnarem na mesma árvore genealógica, ou seja, na mesma família, né? Um avô, um bisavô pode retornar com as mesmas características, não igualzinho, mas com as mesmas características, sim. Agora, quando ele migra para outros grupos, para uma outra árvore genealógica, física, né? É óbvio que será bem diferente, não tenha nem dúvida. Fátima de São Paulo. Boa noite, Sr. Nelson. A minha mãe faleceu há 3 anos de infarto. Semana passada sonhei com ela toda bonita e ela dizia que tinha feito um transplante de coração. Um abraço. Olha, filha, talvez você não entendeu direito, né? Achando que seria um transplante do órgão chamado coração. Ela fez mesmo, ela transplantou-se todinha para o mundo espiritual, né? Seu coração agora estava envolvido com essa realidade, né? Não tenha nem dúvida. Fique tranquila, é um bom sinal que a mamãe está muito bem e já até compreendeu o mundo espiritual. Arnaldo Ramos, Santos, São Paulo. Seu Nelson, boa noite. Pergunta: em Bangladesh, Índia, nessa semana nasceu uma criança com 2 cabeças normais e o corpo normal. A criança está comendo com as 2 bocas e respirando com os 2 narizes. Gostaria que o senhor fizesse uma explanação pelo lado do Espiritismo sobre esse caso. Obrigado.
Olha, analisando o fato, numa visão espiritual da vida, entendendo que ali podem estar dois espíritos reencarnados no mesmo corpo, porque se há uma independência nessas cabeças, é sinal que tem dois espíritos atuando, um em cada cabeça, como tem vários casos, inclusive uma norte-americana que hoje deve estar com uns 28 anos, por aí. São dois espíritos reencarnados num corpo só. Então, analisando a reencarnação, as possibilidades que se abrem para levar o espírito a se reequilibrar dos erros cometidos, são imensas. Inclusive, podemos estar aí vendo um dos recursos fantásticos que a reencarnação, não é, oferece para os espíritos em questão. Como analisar? Por que dois espíritos num corpo só? Ora, gente, provavelmente são dois espíritos que toda vez que reencarnavam, ao se reencontrarem na Terra, acabavam um trucidando o outro. Ódios que se arrastam, gente, por séculos. E aí talvez um grupo de amigos desses espíritos intercederam por eles e foi permitido nascer os dois num corpo só, para passarem uma vida sem se destruírem mutuamente. Não é uma lógica profunda? Não é uma visão correlata à situação que foi imposta a esses dois espíritos? É evidente que sim. Porque senão por quê? Não é verdade? Gabriel de São Caetano, amigo, é o fundamentalismo religioso que será o motivo para a Terceira Guerra Mundial? Olha, filho, dá para perceber que a Terceira Guerra Mundial, como diz o Papa, ela já está se estruturando, não é? Ninguém sabe os interesses desses países, dessas forças que estão envolvidas quase que numa mesma guerra. E de repente nós não sabemos o que vai acontecer. Mas do jeito que a coisa vai, parece inevitável, né, que haja uma grande guerra. Não tenha nem dúvida. Alguém que gosta desses assuntos, leia no meu site, entre no livro Livros Virtuais, leia Um Sonho de Esperança. E vocês vão compreender mais ou menos o projeto que existe para este período, que eu acredito que já estamos nesse período, né? Não tem nem dúvida. O Gabriel ainda, amigo, acho que compreendi, fiz muita coisa errada na minha... Acho que compreendi que fiz muita coisa errada na minha vida. Eu me comportei até agora como se eu não tivesse nenhuma deficiência. Preciso lutar, mas preciso compreender os meus limites. Se eu continuar lutando como uma pessoa normal, eu vou me ferir, porque eu vou sempre me bater de frente com o meu problema. Vejo minha mãe lutando e penso, tenho que dar tranquilidade para essa pessoa que cuidou tanto de mim. Com certeza, Gabriel, você agora chegou no ponto em que você pode dar um salto quântico na tua paz, na tua alegria de viver, porque é nesse momento em que você começa a olhar para dentro e perceber esse tipo de coisa, não é? Você realmente vai saber lidar melhor com tudo isso e demonstrar através da tua atitude, do teu carinho, a gratidão pela tua mãe. Você tem que entender, Gabriel, que a tua mãe na Terra é um anjo cuidando de você. Os verdadeiros anjos não têm afeições de anjo, não têm asas, né?
mas têm os sentimentos de sacrifício, de amor, quando assumem uma responsabilidade para cuidar de alguém. Você tem que beijar os pés da tua mãe, filho. Está te ajudando num dos momentos mais importantes da tua existência como espírito eterno. Entendeu, Gabi? Andréia e Silvio, de São Paulo. Seu Nelson, boa noite. O que o senhor está achando dessa novela Além do Tempo sobre a reencarnação? Está sendo abordado de forma correta? Obrigado, uma ótima semana a todos. Olha, filha, você vai me perdoar, eu não assisto, não tenho. Às vezes eu quero até assistir, porque as pessoas estão me fazendo pergunta, mas quando eu vejo já passou da hora, não é? Eu não tenho assistido, então não posso estar opinando, né, filha? Mas não vamos esperar que haja uma correlação perfeita com a verdade da vida eterna, não é? Porque os autores, eles têm que trazer, né, no sentido da TV, da mídia, provocar emoções e tal, e às vezes para isso é preciso extrapolar um pouquinho da realidade que deveria ser abordada, né, corretamente. Entendeu, filha? Então fico te devendo, tá? Rui Santos de Florianópolis. Muito boa noite, caríssimo seu Nelson. Tenho sonhos que vou a algum lugar, exemplo, de carro. Deixo mesmo e saio a pé para ver algo como uma casa. Ir a um restaurante, uma loja, etc. Porém, na hora de voltar não acho mais o caminho de volta, o carro, e o lugar está totalmente diferente. Fico muito confuso e angustiado. Não estou dormindo ou acordado. A impressão que tenho é que estou em outro lugar. Real, não podendo voltar. Poderia comentar? Um abração e boa semana para o senhor e família. Morri. Filho, você experimentou a morte, né? A morte é mais ou menos isso. Só que a gente não fica tão perdido assim. Esse perdido é o seguinte. Você sabe que a gente, às vezes, nós temos um carro aqui na Terra, nós podemos sair em espírito com esse carro no mundo espiritual. Você acredita nisso? Um dia nós vamos saber realmente, tá? Mas é mais ou menos isso. Você sai e não guarda a lembrança do retorno. Você sai com muita despreocupação. Você se entrega num sono profundo e quando se desdobra, você se vê perdido. Muita gente já viveu isso, já muitos me perguntaram. Seu Nelson, eu não consigo voltar, eu não acho o caminho de casa, vou para o ponto de ônibus, não é o ônibus. Realmente, a gente não está ainda familiarizado com o desdobramento. Então, quando a gente começar a desdobrar consciente, mas bem consciente, ficará mais fácil, tá? E quando você volta, que você tem a sensação que você ainda está preso, que você está... Isso é característico do desdobramento. Não se preocupe, não, tá? Logo você vai conseguir administrar melhor essa saída do corpo. Dirceu de Santos. Alô, Guerreiro Nelson, companheiro dessa abençoada sala de aprendizado. É como o senhor fala, a crise mundial é moral. Quando alguns tentam falar só do nosso querido país, logo vem a resposta que a crise é moral e é mundial. Quando as bombas são jogadas nos países dos outros é uma coisa. Quando são jogadas em nós, a dor moral é infinita. Um beijo no coração de todos. Realmente, Dirceu, nós estamos vivendo um período importante, não é? Nós temos que avaliar todo o histórico. Terrorista. De onde nasceu os terroristas? Por que surgiram os terroristas? Procura conhecer a história, você vai saber quem criou os terroristas. São aqueles que hoje são suas vítimas. É evidente. Não é?
Então é complicado, gente, é complicado. Eu não aprovo nenhum tipo de violência, né? Para si. Por isso que eu amo esse país que nós estamos, né? Nós resolvemos os nossos problemas aqui sem violência propriamente dita a questão, sem violência. Benjamin, São Paulo. Existe céu na visão espírita? Como é? Não existe céu, existe espaço. Nós estamos num espaço infinito. Estamos num planeta que, perante esse espaço infinito, né? Ou até mesmo diante do sistema, é como se fôssemos uma laranja. Então, é isso que chamamos de céu, esse espaço. E nesse espaço tem muitas moradas físicas e etéreas, espirituais, para onde vão os espíritos, segundo o padrão vibratório alcançado. Não é? Na física nós sabemos que pela física dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas agora com o Espiritismo a gente sabemos que pode sim. Se dois corpos estão em padrões diferentes de vibração, eles se vazam, se atravessam e não se chocam. Vocês estão entendendo? Esses são os planos vibratórios. E existem no mundo espiritual diversos planos vibratórios que representam as moradas dos bem-aventurados, dos mais ou menos bem-aventurados, e assim nós vamos numa escala ascendente, com certeza. Valéria de Porto Alegre. Tudo bem? Há muitos anos atrás eu morava quase ao lado de um centro espírita e passei um tempo difícil. À noite tinha medo de dormir e ainda tinha sonhos que pareciam indicar contato com desencarnados. A proximidade com o centro poderia perturbar? Beijos, querido. Obrigada, filha. Olha, eu acredito que talvez você se sentia impressionada de morar ao lado do centro e acabou criando toda essa situação, não é? Pode ser que o que você sonhava era fruto desse medo, né? Que acabava trazendo à baila essa questão de espíritos desencarnados, mortos. É complicado. Mas pode ser sim, dependendo, não é? Da extensão dos espíritos que estão ali rodeando a casa espírita. Pode ser que às vezes algum compareciam nos teus sonhos, né? Não tenha nem dúvida. Mas é mais provável que seja um reflexo, né, da tua preocupação, do teu medo. Porque tem essa superstição, né? Ah, você vai naquela casa, ali já foi um centro espírita. Como se o lugar ficou maculado para sempre, né? Vamos lá. Rui Santos, Florianópolis. Apenas para complementar a primeira pergunta. Já foi a lugares lindíssimos? Já fui a lugares lindíssimos, outros nem tanto. Sempre com a mesma sensação. Em uma ida veio ao meu encontro para ajudar-me um senhor que se apresentou como Odilão. Filho, você vê que mesmo quando estamos fora do corpo, nós temos aqueles que nos ajudam, não tenho nem dúvida, não é? Mas estamos ensaiando ainda, né? Um dia nós vamos sair tranquilamente, não é? Agora vamos falar com a Viviane, Afrânio e Bianca. Com muito prazer, dando a notícia para todos vocês aí, não é? Que a Bianca já nasceu, com a carinha da Beatriz, não é? Boa noite, queridos Nelson e Dona Ana. É com muita alegria que estamos aqui nessa sala hoje, os três, a lhe assistir. É um sonho realizado. Mais uma vez, obrigada por tanto carinho, por nos transmitir
tantos ensinamentos vitais à nossa evolução. Um grande beijo, muita paz e luz a todos. Observação: as bochechas de Bianca receberam seus beijos. Obrigada, filha, obrigada mesmo ao Afrânio. E olha, estamos, né, dilatando as nossas famílias. Estamos nos abraçando como familiares através dessa tecnologia. E com certeza, essa fraternidade que nos anima vai criar vínculos para continuarmos no mundo espiritual, não tenha nem dúvida. Né? Isso, se eu merecer estar com todos vocês, né? Não tenha nem dúvida. Liliane e Sofia, da Lapa. Boa noite, seu Nelson e todos presentes nesta sala de aula. Fiquei feliz em ler a mensagem de Viviana e Afrânio e sua bebê, Bianca, que ela traga muitas alegrias daqui para frente e tenha um caminho lindo a percorrer nessa vida. Um beijo a todos e boa semana. Que legal, é isso mesmo. Andréia e Silvio, São Paulo. Senhor Nelson, os comentários do senhor no início do programa está totalmente certo. Agora vão fechar novamente as fronteiras desse povo que já estão sofrendo. Quer dizer, as pessoas estão vendo esse povo como inimigos. São vítimas de um terrorismo tão veemente quanto o que os terroristas estão praticando, infelizmente. O que os drones americanos estão matando de crianças na Síria, gente. Você acha que a imprensa vai mostrar? É triste, gente, é triste, né? Mas é esse mundo, o que é que nós vamos fazer? É esse mundo que nós vivemos. Se a gente pudesse tomar uma atitude e resolver isso, tudo bem, mas como? Então o que nós temos que fazer? Aceitar e pedir a Deus que nos dê força para vencer esse mundo, essas tentações que estão aí, campeando as consciências em todos os lugares deste planeta. Gilberto Mignoli de Santo André. Fala, Nelson, você é o cara que se deixa questionar no meio onde muitos espíritas são inquestionáveis. E eu te parabenizo por isso. Obrigado, Gilberto. Essa postura, né? Tem muita gente aí que já é considerada, já tem infalibilidade. Ah, fulano falou, então é. É complicado isso, né? Falou, então vamos ver se é isso mesmo, gente. Mesmo eu falando, eu falo isso, sente. E isso é sincero, você já percebeu. Não é querendo fazer média aqui, pelo amor de Deus. Se esse povo aí, que são inquestionáveis, começassem a me elogiar, eu ia ficar muito preocupado, viu, Gilberto? Ia ter que mudar muita coisa, né? Cláudia Minari, Curitiba. Olá, querido Nelson. Sobre a questão do perdão. E quando as pessoas acreditam em mentiras e coisas que você nunca falou? E ficam com raiva ao ponto de querer te agredir fisicamente. O que fazer nesse caso? Beijos. Olha, filha, evitar a todo custo esse confronto físico, né? Pede desculpa se alguém falou de você o que não devia, né? E eu acho que começa a fazer... Olha, tem o meu programa que foi ao ar pela TV, que já está disponível para você assistir no meu site ou no YouTube, né? Que eu estou falando justamente mágoa, o veneno da alma. Você vai entender ali, filha, como se livrar dessa influência, né? De pessoas que construíram uma mágoa em torno de você, muitas vezes até de forma injusta, como no caso, né? As fofocas estão por aí, as calúnias estão por aí, não tenha nem dúvida. Então, assista esse programa, que foi ao ar hoje pela TV Mais ABC, tá? Margarida Almeida, de São Paulo. Boa noite, senhor Nelson. As pessoas envolvidas no atentado já estavam predestinadas a tal situação? Abraços para todos.
Filho, eu tenho certeza no meu coração. Olha que ali cabia 1.500 pessoas. Veja quantos saíram de lá e esses ficaram. Que força determina isso? É a força da lei, inderrogável, estabelecida no universo e aplicada através do magnetismo cósmico universal, imantando as pessoas as suas necessidades, tanto de provação como de resgate. As provações nós podemos até nos livrarmos delas. É só aprender antes da provação. Se você veio destinado a viver algumas provações para vencer a violência, se você vencer antes, você não precisa viver as provações. Você já antecipou o teu aprendizado. Então, com certeza, eu tenho mais pena dessas pessoas que fizeram isso. Vocês podem falar, o senhor Nelson é louco. Pode falar o que vocês pensarem. Louco para o mundo. Mas Deus sabe o que eu estou falando. E os espíritos superiores também sabem. Esses que fizeram esse atentado, não é? A maneira deles revidarem o que estão sofrendo lá, em vários locais, não é? Coitados, explodiram a si mesmos, não é? Entraram num processo de endividamento terrível. Esses são dignos de pena. Os outros se resgataram. Não tenho nem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E ninguém é obrigado a concordar comigo. Vocês estão entendendo? Estudem, pesquisem, né? Aqueles que ainda têm alguma dúvida. Leia a codificação espírita e você vai ficar abismado de ver tanta lógica em tudo isso que está acontecendo no universo. Lógica, essa nação, lógica. E profunda, gente. É isso aí. Vamos lá. Cláudia, já falei, Margarida, Ana Maria, Sofia e Liliane. Boa noite, amigo Nelson, e a todos da sala. Eu concordo com o senhor nos fala. As tragédias estão à nossa volta todos os dias. Fazem parte da nossa vida na Terra. É isso aí, em face à nossa evolução. Que ainda, infelizmente, é primária, gente. Estamos num mundo de expiação e prova. Isso já é o nosso currículo, né? Fala de nós. Leila, de Porto Alegre. Senhor Nelson, boa noite a todos. Como todos os domingos, estou lhe assistindo e agradecendo pelas suas orientações. Hoje, em especial, quero desejar muitas bênçãos para o Afrânio, a Vivi e para a Bianca. Que legal. É isso aí, Leila. Estamos todos felizes. Assis, de Franca. Senhor Nelson, boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a prece no momento de dormir para nos prepararmos, que vai auxiliar o nosso irmão Rui e todos que a fizerem. Está aí o recado, né? Veja que os espíritos, o Kardec, eles criaram essas orações para orientar as pessoas para saber o que pedir, né? Você não precisa decorar aquela prece que está no Evangelho. Entenda o significado dela e qual a petição e faça com o teu coração, com as tuas palavras. Entendeu? Não tenha nem dúvida que o que importa é o que você sente na hora que você conversa com o Pai. Senão a pessoa vai pegar aquilo lá como que tinha que repetir certinho as palavras, e nessa preocupação ele distrai daquele ênfase da fé. Vocês estão entendendo? São coisas que passam desapercebidas, né?
Vamos lá. Valéria, Viviane Afrânio, parabéns pela Bianca. A Valéria, ela torce também por vocês. A Simone, Sr. Nelson, boa noite. Sou casada há 12 anos e meu marido é uma pessoa que julga muito e não aceita minha família como ela é. Fico sempre dividida e muito triste com essa situação. O que posso fazer para melhorar? Obrigado e boa noite. Filha, eu não sei se você já ouviu contar esse caso. Eu, quando tinha o programa na rádio Boa Nova, eu ensinava aquela prática das pessoas conversar mentalmente à noite com aquelas outras pessoas com quem tinha alguma dificuldade de entendimento, ou havia uma mágoa, né? E durante muitos anos eu venho ensinando essa prática. E é interessante que uma senhora, vendo os depoimentos dessa prática, ela ligou para a rádio e falou: Seu Nelson, o meu marido, exatamente o que você está falando aí. Tá? Aí o que acontece? Falei para ela: olha, conversa com ele mentalmente enquanto ele está dormindo do teu lado. Fala que ele tem que ser mais compreensivo, né? E vai envolvendo ele carinhosamente para que ele acabe aceitando a tua família. Faça isso 2, 3 meses. Eu duvido que você não vai vir aqui e dar um testemunho para mim. Porque até hoje, aqueles que fizeram, como eu estou esclarecendo, todos tiveram resultado positivo. A menos que a pessoa não é perseverante. Faz uma semana, já acha que tem que ter grandes resultados. Às vezes demora um pouquinho mais. Agora, muitos podem perguntar: mas como que isso funciona? Ah, funciona. Funciona porque você está enviando o teu magnetismo, envolvendo ele no teu magnetismo e gravando no subconsciente dele as suas palavras. Tanto é que essa senhora, depois de 2 meses e meio, ela ligou para mim e falou: Seu Nelson, o senhor não imagina o que aconteceu. Meu marido estava roncando do meu lado. E eu falando com ele mentalmente, aquelas palavras, né, que eu aprendi com o senhor. O senhor não acredita, seu Nelson? De repente ele grita: cala a boca, mulher! E continuou dormindo. Então, quer dizer, chega mesmo lá nos refolhos da alma. Tanto é que estava incomodando o cidadão, né? Entendeu? Então você não fale em cobranças, fala de forma amistosa, né? É isso aí. Vamos ver se tem mais alguém, senão nós já vamos encerrando, né? Já estamos aí para quase 50 minutos de programa. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Não, ninguém mais. Vamos lá. Então vamos agradecer a Deus e, unidos em pensamento, vamos mandar uma vibração gostosa para a Bianca, para a Viviane, para o Afrânio e para todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, encarnados e desencarnados, que recebam neste momento o nosso carinhoso abraço através do nosso magnetismo, neste momento assolado por este sentimento de fé, de esperança, de amor, e todos tocados nas fibras mais íntimas neste momento, possam receber um impulso para crescer espiritualmente, alavancar a própria evolução nas atitudes de amor e paz. É o que todos nós aqui desejamos. E com esse pensamento, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos e a Deus, nosso Pai, encerramos mais um programa. Boa noite a todos e um beijão no coração de cada um.